E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa, podcast do Condomínio em Dia. Esse programa aí que vem trazendo aí soluções, um bate-papo bem gostoso. Estamos aqui com um assunto super interessante. Vamos falar de receita e também compras, estratégia de receita, estratégia de compras para condomínios, de modo que a gente consegue aliviar, trazer um certo conforto na redução de custos. Também, consequentemente, acaba que com essas estratégias, essas metodologias, a gente acaba modernizando a operação, valorizando o empreendimento e tudo isso, né, a gente vai bater esse papo com a contribuição da Ayla Rangel, que é essa administradora de condomínio, ela é proprietária da Advance, também ela é contadora. E estamos aqui também com o Marcos Costa, que é um estrategista de negócio, um especialista em vendas, o cara que está sempre pensando em como melhorar as condições financeiras aí do negócio e também trazer, né, apelo de estratégias para que os negócios possam crescer, mas de forma inteligente, planejada e assim por diante. Então, Marcos, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, a Ayla também, obrigado por mais uma vez aceitar o convite. E a gente queria, já que vocês tivessem a oportunidade de se apresentar um pouquinho, a Ayla, e na sequência o Marcos, para a gente, né, deixar todo mundo mais familiarizado com quem vocês são. Bom, eu sou a Ayla Rangel, sou contadora e tenho um escritório de contabilidade e administração de condomínios. A gente já vem atuando no mercado há basicamente 15 anos e em grande evolução, né? Como uma gestora preocupada com a evolução dos nossos clientes, a gente sempre vem buscando melhorias, tecnologias, estratégias, né, que possam melhorar e possam fomentar ainda mais o mercado. Total. Né? Então, estou aqui participando mais uma vez do podcast, trazendo a relevância da contabilidade em alguns temas, e esse também eu não poderia deixar de contribuir. Com certeza. Obrigado, Ayla. Nada. E Marcos, conta aí um pouquinho de você. Vamos lá. Eu ajudo empresários a trabalhar novas estratégias e estratégias disruptivas para trazer novos negócios, né, e novas oportunidades de receitas, tanto focando na venda como também na compra de materiais. Porque, na verdade, são duas possibilidades interessantes aí, né, que receita a gente já consegue ver muito óbvio, e as compras, nossa, quem é um bom negociador, quem gosta de pichinchar vai sentir uma naturalidade quando a gente estiver conversando um pouquinho mais sobre esse tema. E é por isso que a gente vem aí, né, buscando novas receitas para os condomínios aí, estratégias de forma que eles consigam aí sempre estar melhorando, evoluindo dentro da sua gestão. Sim. E aí eu já vou aproveitando aqui para a gente falar um pouquinho sobre fontes de receita para condomínio. E eu já vou pedindo aqui para o Marcos, como especialista, e dizendo assim, Marcos, que estratégias os condomínios podem adotar para gerar novas receitas? Maravilha. Eu vejo 3 pontos cruciais, né, para que o condomínio observe e comece a gerar algum tipo de receita. O primeiro ponto são os aluguéis, que são muito comuns, né, os aluguéis de espaço, principalmente para antenas, para painéis solares, né, entre outros. O segundo ponto que a gente pode observar com muita clareza, né, são a venda de produtos e a venda de serviços. Né? Falando um pouquinho aqui, entrando um pouquinho já na estratégia, hoje você vê muito comum esse primeiro que a gente citou, né, que é a parte de aluguéis de espaços, onde desde sempre os condomínios sempre foram assediados, né, por conta de melhores localizações para antenas, né, lá desde a parte de tecnologia, quando foi mudada aí a questão dos celulares, né, para os chips e tudo mais. Sim. Onde tinha que ter uma cobertura maior. Mas hoje a gente já vê que os condomínios eles vêm evoluindo, né, e muitos deles oferecendo algumas oportunidades, boas oportunidades, para gerar renda, receita e aliviar aí o bolso do condomínio. Com certeza, dentro desses dois situações que você falou, a gente também tem as empenas, que são os materiais publicitários, né, de outdoors, que utilizam muito da fachada do próprio empreendimento para fazer ali um mega propaganda. Isso dá uma receita também. E nessas serviços que condomínio podem oferecer, a gente viu uma vez em São Paulo, condomínio
que na verdade ele tinha bicicletas elétricas, ou um carro elétrico, ou um carro, na época nem era elétrico, que não tinha disponível, mas que o carro deixava disponível para alocação para o morador. Que por acaso estava um carro na oficina, não tinha talvez uma cobertura de carro reserva, e aí o condomínio deixava aquilo disponível. Foi numa época bem de início de Uber, né, e a gente vendo essas facilidades. Acaba que a pessoa que alocava aquele veículo ou as bicicletas ali como quem aluga o salão de festa, e aí por hora, por dia, e afim, acaba aqui colaborando aí com o condomínio. Essas bicicletas, a gente acabou vendo que o síndico, ele recuperou as bicicletas que estavam abandonadas do condomínio para poder botar para locação. Então isso aí foi uma jogada interessante, né? Uma jogada interessante. Resolveu 2 problemas. E resolveu 2 problemas, é isso mesmo. Mas é exatamente isso que a gente pensa, né? Quando se fala em gerar receita, não é a receita de cota ordinária, são outros tipos de receitas que vão melhorar. De repente pode até ser feito essas reservas extras para fomentar uma obra, sem que seja preciso fazer uma taxa extra, né? Total. Fazer algum conserto, fazer alguma melhoria, às vezes até premiação com funcionário. Então tem inúmeras... O 13º. O 13º, né? Então, com certeza, não é que com essa receita o condomínio vai visar aí um ganho econômico e botar no bolso. Até porque não existe, né? Não pode. Não pode, né? E aí, como você mesmo também tinha explicado pra gente, mas aí é o interessante que aí ele vai poder abater, né? Melhorar, se reduzir a taxa de condomínio, que seria o melhor ideal dos mundos. O ideal, né? E aí é isso, né? Então tem esses exemplos aí interessantes. E aí, Aila, eu queria que você ajudasse a gente a entender como essas receitas adicionais impactam a contabilidade aí do condomínio. Para deixar assim bem claro. Como eu estava tentando já iniciar essa fala, né? Até cortei você. Não, imagina. Mas o condomínio ele não tem a legalidade de auferir receita, né? Na verdade, o condomínio é despesa, rateio de despesa. E para que exista esse rateio de despesa, ele tem que ter as cotas ordinárias, né, depositadas na conta para daí fazer os pagamentos necessários. Isso que a gente está trazendo, que o Marcos levantou, são situações que o condomínio pode gerar de receitas externas, né? E que existem várias possibilidades, várias situações para que isso possa melhorar os investimentos dentro do condomínio, até mesmo a vida dos moradores, né? A gente estava conversando lá fora sobre uma horta comunitária, né? Sobre essa questão até mesmo dos aluguéis, plantio de algumas situações quando tem área verde. Existe até projetos, né, do agronegócio que você recebe pelo oxigênio gerado. Ah, sim, pela captação de carbono, né? Exatamente. Aí, olha assim, que coisa maravilhosa. A gente tem condomínios aqui que tem uma área grande, né, que poderia de repente entrar num projeto desse, né? E aí como é que a contabilidade enxerga isso? Bom, a contabilidade hoje, ela para condomínios, ela ainda é um pouco geração de receita, geração de despesa, o encontro das duas, vai saber se teve superávit ou déficit. É isso. Sim. Embora isso esteja numa mudança já para daqui a pouco, né? Existe uma situação que a gente está vendo, né? Inclusive nós participamos agora como conselho regional, junto ao Conselho Federal da ITG 2005, que vai tratar exatamente dessa normatização da contabilidade para condomínios edilícios. E aí, sim, vai ser necessário fazer balanço patrimonial, apuração de resultado, demonstração DRE, demonstração... Total. Isso vai gerar, assim, uma situação bastante peculiar para a contabilidade condominial.
mas ainda são projetos, foi para o CFC, essa audiência pública aconteceu agora no dia 6 de junho. Nós contribuímos aqui, a nossa comissão no estado do Ceará contribuiu para isso, e de uma forma bastante significativa. Foi para o CFC e já, se Deus quiser, vai ser publicada uma lei que vai normatizar isso. Mas, por enquanto, a contabilidade enxerga o quê? É essa situação das receitas não operacionais, né, como Sim. a gente vai chamar isso na contabilidade, porém não gera tributação, porque não é aferição de ganho, de certa forma. Entendi. É ideal, né, que como estratégia de negócio do condomínio para essa geração de receita, ele esteja sempre focado no todo, né? Então, quando você gera algum tipo de receita estrategicamente para o condomínio, além de contribuir com um não aumento da taxa ou até mesmo a redução, Sim. você acaba impactando isso também na redução de inadimplência. Porque Ah, quando com você não certeza. tem uma taxa muito alta, você acaba colabora. colaborando para que os pagamentos eles sejam honrados em dia, né? E diante dessa possibilidade de troca, por exemplo, vamos dizer assim, de não gerar uma taxa extra, tem algumas oportunidades. Por exemplo, tem muito condomínio hoje que existe ali as vagas rotativas, né, que são cedidas às vezes gratuitamente para os seus Sim. próprios visitantes, e tem condomínio hoje que começou já a cobrar ali como uma vaga de estacionamento por hora. E aí essa receita, ela acaba sendo juntada ali ao longo de um ano para a pintura das vagas de garagem, que seria uma taxa extra no futuro. Sim, Né? sim. Então, assim, é um trabalho que o síndico ele tem que pegar estrategicamente e projetar um gasto que ele teria, né, dentro da contabilidade, e fazer vamos dizer assim, esse equilíbrio. Equalização, né? Essa né? equalização. Você poderia até locar uma vaga dessas de visitante para morador que tem um carro adicional extra, não tem vaga suficiente, Sim. e ele locaria do condomínio, do mesmo jeito que locaria de um outro morador, mas acaba que vai para o condomínio e entra no rateio dos custos, né? Outro ponto que a gente pode citar também, principalmente nos grandes conglomerados, né? Essa necessidade, por exemplo, às vezes até a ociosidade do salão de festa ou dos espaços comuns que Sim. se tem ali, muitas vezes muito bem montados para palestras, para reuniões, e ceder isso às vezes até mesmo para as empresas que fornecem serviços para o condomínio, para treinamento de funcionários, enfim, né, até eventos demais, de né? finais de ano onde há uma lotação gigante, né, dos restaurantes e tudo, a possibilidade do condomínio estrategicamente, por exemplo, locar com um buffet, com uma estrutura ali para uma confraternização e oferir aquele lucro ali para que seja revertido em benefício ali de novas Com certeza, obras. né? E aí até um pouco além, a gente vê condomínios como a Aquaville, que periodicamente em época de férias está aí com shows, com festas gigantescas lá dentro, vendendo ingressos, né? Que aí para os moradores e para os moradores poderem convidar familiares, amigos, etc. E as pessoas pagam ali pela sua entrada. Então acaba que vira praticamente, né, não só um evento de confraternização onde as pessoas vão poder receber pessoas ali dentro do condomínio. Só que a gente tem que alertar também que essa situação, ela necessita de autorização dos moradores. Sim. Tudo tem que ser feito em assembleia. Pelo amor de Deus, não vão... Achar Amanhã, a gente está na época de nós vamos fazer uma quadrilha amanhã e cobrar R$100 de ingresso. Não é assim. Não é assim, né? né? Tem que E ter... depende da quantidade de participantes, tem que ter assembleia, segurança, essas coisas todas. É toda uma situação. A gente tenta explicar isso de uma maneira que é uma visão. Né? A gente está tentando mostrar uma visão estratégica de algumas situações que podem vir a melhorar a rentabilidade da cota condominial, né? A gente pode botar até nessa forma. Mas que tudo isso precisa de deliberação, né? A gente está tratando do patrimônio coletivo. E quais os principais desafios ali, Aila? São os principais desafios da contabilidade ao implementar as estratégias de redução de custo? Quais são exatamente essa. É fazer com que os moradores também entendam, né? Assim, falando mais como administração, na parte da administração, né?
que os moradores entendam o benefício que isso pode trazer para dentro do condomínio e também para a redução dos custos. Dos custos do condomínio. Porque aí, contabilmente, a gente vai ter que apresentar, fazer a prestação de contas evidenciando isso. Sim. Né? E aí há uma necessidade que essa prestação de contas seja feita de maneira transparente. Né? Se houve doação de alguma coisa, vai ter que constar lá que houve aquela doação. Entendi. Se foi comprado, mas eu comprei, não tinha nota fiscal e tal, mas precisa ter uma evidência hábil. Recibo, uma evidência hábil que aquilo assim. De fato aconteceu. Né? Por quê? Porque a gente está tratando ali de recursos que não são exatamente mensuráveis. Né? Sim. Então, o nosso grande desafio é fazer com que isso seja estrategicamente implantado dentro da comunidade, a comunidade acate isso e que a prestação de contas seja feita de maneira transparente, para trazer E eu já tenho uma curiosidade também para saber, com essa receita, isso aqui não é o rateio do custo, então está fazendo uma venda de produto ou de serviço, está entrando um dinheiro dentro do condomínio, e aí o condomínio declara? Sim. Imposto de renda? Não. Declara dentro da sua... Dentro das suas, ok, mas aí como vai cobrir despesas? Não existe ainda regulamentação para que seja cobrado imposto sobre essa situação. Esse tipo de não tem. Atividade, né? Não tem, certo? Por quê? Porque condomínio não é ainda um ente personalizado. Então você que tem estrutura, você síndico que tem aí condições de organizar uma metodologia para você trazer um movimento que gere receita para o condomínio, não se acanhe. Porque além de você ter tudo que você precisa dentro do seu condomínio, você ainda nem precisa pagar imposto de renda. Então, para o condomínio, isso pode ser uma saída interessante. Vale a pena conferir. Voltamos já no segundo bloco com mais informações para você. Até já. E aí, a gente, né, dentro do assunto aí que a gente está tratando aí de receitas e como trazer melhores estratégias para isso, o Marcos, esse especialista aí de negócios e vendas, também tem uma curiosidade aqui sobre ele. O Marcos, ele também é subsíndico do Forte Iracema, que é um dos maiores condomínios que tem aqui em Fortaleza. São mais de 880 unidades, então é uma mini cidade, uma mini vila, né? E você tem aí um grande público, uma populaçãozinha ali morando ali dentro, né? E aí a gente falou um pouco das receitas, e até pedindo para o Marcos, para ele falar um pouco da gente, quais as melhores práticas para realizar também compras, né? Porque além das receitas como forma de contribuir com a redução de despesas do condomínio, você também tem as negociações, né, da parte de compras. Então conta pra gente dessa tua experiência, pra gente aprender um pouquinho contigo. Pronto, lá na empresa nós trabalhamos também com vendas para o governo, né? Então, do pool de vendas que nós trabalhamos, um braço é vendas para o governo. E dentro dessas vendas existem as cotações. Sim. Então, quando a gente traz para essa realidade do condomínio, a gente sempre percebe que quem tem essa veia mais da cotação, faz dentro dessas etapas de cotações, uma cotação para saber quanto é o preço de mercado inicial e depois sim a cotação para compra, você acaba estando mais alinhado com o que você vai pagar, não vai ficar tão, vamos dizer assim, destoar tanto, né, do Sim. mercado o preço. A gente que está num condomínio grande, às vezes a empresa cresce o olho, né? Com certeza, né? Eu tenho aqui um volume grande, então eu vou entrar com uma proposta grande. E quando você sabe qual é a realidade de mercado para aquele produto ou serviço já vai ficar contratado, então a gente já sabe se está dentro ou se está fora da realidade. Sim. E uma das práticas que a gente acredita ser, vamos dizer assim, uma das melhores, é você ter um documento de cotação. Então, depois que você está inteirado ali do preço de mercado, você vai elaborar exatamente naquela cotação qual é a solução que vai atender realmente às suas necessidades. Porque é muito comum, dentro das cotações, virem cotações de preços diferentes, mas de soluções também diferentes. Onde cada uma vai oferecer o que tem. Exato. Né? E aí, diferente quando você sabe o que você quer
e você descreve com detalhes, né? Eu preciso desse tipo de piso, de revestimento, desse tipo de trabalho de impermeabilização, com mantas, com esse tipo de manta, com esse tipo de cola, enfim, assim por diante. Aí você tem precifica melhor. Uma gestão melhor, né? Com certeza. Até porque você também pode estar comprando uma coisa e recebendo outra no futuro. Então o documento de cotação, ele vai vir um objeto bem definido, bem descrito, né? Então o corpo administrativo ele tem que estar alinhado para descrever toda a solução que ele deseja, o prazo que ele precisa, tanto para a execução do serviço, né? Ou a entrega de materiais. A questão da forma como você vai fazer a negociação para pagamento desses itens. Né? Quantas parcelas, né? A garantia, que é um dos itens muito importantes, porque se não tiver garantia, obviamente vai ser mais barato, mas também pode lhe dar uma tremenda dor de cabeça no futuro. E por último, né, você fazer aquela pesquisa de mercado da empresa que está lhe oferecendo a solução, para que você tenha as indicações, né? A tua validação de mercado, se ela prestou serviço para outros condomínios ou outras empresas, você e ligar, atendeu pegar uma a necessidade. referência, né? Exato. Agora, esse termo, na verdade, esse modelo de você definir, né, e deixar muito claro, porque a gente já vinha comentado em outras ocasiões, em outros eventos, que esse documento que é gerado para você poder fazer uma compra especificando o que é que você quer como solução, que tipo de material, geralmente a gente chama de termo de referência. Né? O pessoal da engenharia tem até, eles dividem em mais 3 documentos, que eles fazem o estudo de quantidade, o estudo de precificação, enfim, que eles precisam lá. Mas a gente costuma chamar essa informação de termo de referência, e é com esse documento que você, sabendo o que é que você quer, eu quero energia solar, tantas placas dessa marca tal, desse equipamento inversor, que vai ser instalado no telhado, não vai ser instalado numa estrutura fora, e assim você descreve tudo, como é que você quer, quantos metros quadrados e tudo isso, para se calcular tudo que vai ser, né, gasto para implementar aquela solução. E dentro desse padrão, cada empresa vai ter que entrar oferecendo um orçamento para aquilo que você pediu. Então, os orçamentos virão contendo os mesmos ingredientes. Né? O que vai diferenciar vai ser o preço e de quem está oferecendo aquele serviço para cada orçamento. Então vai ser fácil comparar banana com banana, ao invés de banana com maçã, abacaxi, etc. Então isso é o que eu acho que é mais importante, estar bem antenado para poder fazer um bom trabalho de compra também. Né? E eu vou deixar um bônus aqui. Né? Toda cotação, você tem que ir bem fundo no pedido, para que você realmente ganhe alguma coisa, né, uma contrapartida dessas empresas que participam dessas cotações. Por exemplo? Um exemplo, você tem ali 3 cotações, por exemplo, de uma revitalização de fachadas, né, do condomínio. O que você pode fazer? O que eu poderia pedir para essa empresa que não custasse tanto para ela me dar de brinde, mas que para mim, como subsíndico ou como síndico, seria muito valioso, ou seria muito oneroso no futuro. E benéfico para o condomínio. E benéfico para o condomínio. Então, um exemplo que eu já vi e funcionou, principalmente lá no Forte Iracema, por exemplo, foi a revitalização da fachada, e nós pedimos cortesias e ganhamos, por exemplo, a pintura de 917 vagas de garagem. Poxa, né? legal. Então, para a empresa que está fornecendo o serviço, que tem o serviço, que tem o know-how, que tem ali como comprar barato, por exemplo, um insumo, que é diferente, se eu for cotar, por exemplo, a tinta, ele tá sempre for fazendo cotar, reforma, for cotar o material, for cotar uma empresa, o custo para mim vai sair sempre muito maior. Então a gente pede isso, por exemplo, para a empresa, e às vezes a empresa, para poder fechar o contrato, ela chega junto e fala assim, não, vou te dar de bônus então essa pintura. Né? Isso para o condomínio pode, por exemplo, representar um valor significativo. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que tudo é válido, Sim. afinal de contas, né? Agora, a dica de negociação, né? Você sempre tem que pedir bastante para depois fazer um segundo pedido menor. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma negociação em torno disso, né? No mesmo exemplo,
Eu posso pedir, por exemplo, que faça uma calçada ou que faça uma revitalização, por exemplo, de um parque, que seja um negócio muito mais oneroso. E aí, se você sente resistência, você fala assim, não, então, pelo menos as vagas de garagem, né? E aí, o que acontece? Acaba que você tem ali uma assertividade nessa negociação, porque é aquela coisa, no intuito dele não dar, por exemplo, não ceder um pedido grande, ele prefere ceder um pedido menor, mas ele cede. Mas ele cede. Né? Não, isso daí seria, por exemplo, no caso, como a negociação com o fornecedor poderia ser otimizada, né, com os melhores, atingindo melhores preços e melhores condições. Seria mais ou menos isso daí, nessa linha de exemplo que você está trazendo aí pra gente. Não, isso é fantástico. Na verdade, eu acho que é uma forma que muito pouca gente, né, principalmente quem é mais acanhado para pedir desconto, porque tem gente que é assim, né, e acho que não pode, principalmente quando se trata de gestão e aí você demonstra, na verdade, uma ineficiência, né, porque todas as empresas e geralmente esses negócios eles estão preparados para dar uma condição melhor para poder, né, ganhar aquele serviço de um concorrente. É cultural, né, Thiago? Mas é cultural. É cultural, porque a gente está... a gente já vai fazer um preço de qualquer serviço já pensando que a pessoa já vai pedir um desconto. A gente vende um produto, já bota uma margem um pouquinho maior, porque sabe que vai vir um choro. Que vai vir um choro. Então isso é cultural, não tem como. Não tem como então a gente já tem que, obviamente, já está preparado também para... Agora sim, deixando a dica, né? Às vezes, você pedir um bônus vai ser melhor do que pedir um desconto. Às vezes você pedir um desconto de 10 mil numa obra, e você pedir para ele fazer, por exemplo, uma outra parte, uma reforma de estacionamento, alguma coisa que custaria 30, para ele vai custar os mesmos 10. Mas para você teve no final um ganho de 30. E aí eu vou falar da contabilidade nessa situação aí. Conta. O que acontece? Quando um fornecedor ele dá um desconto, ele orçou tanto, né? Mas ele deu um desconto, vamos supor que ele deu um desconto na nota fiscal dele, na fatura dele, ele vai ter também que pagar imposto em cima desse desconto dele. Então não é vantagem para ele dar desconto, de fato. É uma dica muito interessante. Então o ideal é ele fazer por isso que muitas vezes pode até dar certo, seja até melhor realmente fazer o bônus do que dar o desconto. Porque quando dá o desconto, esse desconto ele é tributado. Ele vai lá no balanço dele, vai para descontos incondicionais, que aí é tributado. Uma dica super importante, você síndico que está aí, né, sempre preocupado em reduzir o preço da negociação, você tem que enxergar o lado também do fornecedor. E uma hora que você também tem outros serviços que podem ser feitos ali, que ele poderia estar, né, tomando essa atividade aí com você. Você estender o pedido para ter aquele serviço atendido. E aí você, né, nessa negociação do primeiro item, você negocia, já é uma outra forma. Você pode até chegar e falar assim, olha, fornecedor, eu sei que se você me der um desconto, você vai ser tributado por esse desconto. Então me dê um bônus. E ele vai ficar impressionado e vai dizer, claro, poxa como não? Vida, que legal, você está pensando em mim, vamos fechar o contrato agora. Então essa é uma iniciativa muito interessante, eu acho que é importante a gente estar muito atenado com essas possibilidades. E aproveitando também, Aila, queria que você contasse pra gente que como é que essa geração de novas receitas, implementação de estratégias de redução de custos impactam no balanço financeiro do condomínio. Acho que você já falou, mencionou rapidinho isso daí, mas eu queria que você falasse, trouxesse de novo esse ponto, que é para poder deixar bem grifado, né, a importância disso daí. A importância é a transparência, né, na verdade. Sim. Se na sua previsão orçamentária você orçou o custo mensal em R$100 mil e você teve uma redução desse custo para 95, e isso ficar bem evidenciado, né, isso vai trazer uma transparência, uma segurança para os moradores, que eles vão ver que aquela gestão está preocupada em fazer essa gestão participativa e comunicando tudo, sem esconder. Sem esconder nada. E também, vamos supor que tem uma receita extra, né?
no caso, na contabilidade a gente não fala receita extra, fala receita não operacional, porque não Sim. está ligada diretamente sim. ao objeto, né, condomínio. do condomínio. Também fazer de uma forma mais clara, mais transparente, também vai trazer uma segurança, tanto para o síndico, porque ele está ali mostrando tudo, a prestação de contas dele vai ser aprovada, né? Os moradores vão ficar cientes que aqueles recursos que foram auferidos naquele momento foi implementado de fato naquele custo ou naquela redução daquela cota, enfim. E aí a contabilidade, ela entra como parte necessária, né, para evidenciar isso. Que muitas vezes as prestações de contas, quando não são feitas com um olhar crítico, contábil, né, acaba deixando passar alguma deixa coisa. passar muita coisa, né? Porque não está evidenciando exatamente o que aquela origem daquele recurso trouxe e aquela origem daquela despesa foi embora. Entendi. Não, completamente. Eu acho que você está correto. Mas é uma dica muito importante, né? E aproveitando, inclusive, voltando aqui já com o Marcos, para ele contar para a gente, né, olhando essa pegada de cuidados, mas quais são os erros mais comuns que os condomínios cometem ao tentar implementar essas novas fontes aí de receita ou estratégias de redução de custo através das compras. Quais são esses erros aí que você acha que são os mais, né, recorrentes? Eu acho que o maior erro é não ter um planejamento de como que você vai fazer tanto a compra como também a estratégia de geração de receita. Então, tendo esse planejamento, o segundo ponto, né, é ver se tudo isso que foi verificado dentro do planejamento está alinhado com as possibilidades, com convenção do condomínio, com regimento, com todas as regras que se existam ali naquele momento. Está alinhado? Aí parte-se para uma cotação, se for a questão de compra, ou parte-se, por exemplo, para a apresentação desse novo mecanismo, desse novo projeto e quais os impactos que vão gerar. O objetivo em ambos os lados é, ao final do exercício, ter um superávit, né? Então, se você consegue uma cotação, consegue um bônus, né, uma cortesia, que vai deixar de onerar, por exemplo, R$30 mil num condomínio, no final, esses R$30 mil, eles vão estar lá de superávit no caixa no final do ano, né? Você não gastou, você teoricamente ganhou, você conseguiu manobrar dentro da sua gestão, e aquilo ali vai redundar, por exemplo, num ano seguinte, talvez na possibilidade talvez de não aumentar uma taxa condominial, porque já existe ali um caixa, né? Ou até mesmo fazer uma obra que não estava prevista sem precisar fazer uma taxa extra. Sem precisar fazer, com certeza, né? Qualquer despesa adicional que apareceria, que já tem o caixa ali, né, ajudaria completamente a pessoa não ter que desembolsar mais dinheiro ainda. Não, essas seriam as dicas que você daria para melhorar a gestão financeira do condomínio, ou teria mais alguma outra? Em questão de gestão, hoje o que eu observo, né? Não são todos, né, eu não vou generalizar aqui, mas alguns síndicos, eles não têm aquela competência financeira. Quando eu digo isso, ele não tem o conhecimento, ou às vezes até mesmo o tempo para poder se dedicar ali à atividade condominial. Existem empresários que são síndicos, existem profissionais liberais que são síndicos e dividem, né, a vida como um todo, né, com essa função de síndico. Então hoje, por exemplo, eu optaria, né, para aquele síndico, né, como uma sugestão, aquele síndico que tem uma dificuldade, né, nessa área, de contratar, por exemplo, um BPO financeiro, que é um profissional que vai conhecer e saber tratar ali o financeiro do condomínio e vai meio que, além de manter em ordem, né, dar o alívio para que esse síndico ele tenha, por exemplo, tempo de cuidar realmente de todas as outras coisas. Entendi. Então é isso aí mesmo. Você unir, por exemplo, um BPO financeiro para que ele gere uma tranquilidade e você está empenhado em fazer uma cotação bem feita que economize o cofre do condomínio, talvez seja, por exemplo, o melhor dos mundos, né? Você unir as duas pontas, você não sobrecarrega e ainda consegue fazer um trabalho exemplar, um trabalho muito melhor do que você abraçando tudo, né? Tentando fazer tudo sem o conhecimento necessário. Completamente, né? E para quem não conhece essa área do BPO, é uma área de terceirização das finanças, né?
é quando você, dentro do condomínio, que você não faz isso internamente, você não tem essa habilidade, você poder contratar de fora um especialista e ele te ajudar exatamente com tudo isso. Fica com a gente que a gente está voltando para finalizar esse podcast. Temos aqui mais algumas perguntas, mas não perde a nossa estrada, acompanha esse raciocínio e vamos com a gente aprender um pouco mais sobre essas receitas e como melhorar as finanças do seu condomínio. Até já, tchau, tchau. E aí, de volta com mais um podcast em dia. Nessa edição a gente hoje tratou de diversos assuntos ligados à redução de custos, também estratégias de compra, de todas as formas para melhorar as finanças aí do condomínio. Então você que está entrando agora, assiste o episódio completo, acompanha os pensamentos que já rolaram por aqui e deixa a sua opinião, né? Escreve aqui, indica também para algum outro síndico que esteja interessado, que pode aprender um pouco com esse conteúdo e acompanhar a gente também. Mas a gente está de volta e eu vou pedir aqui tanto para o Marcos quanto para ela, para a gente começar a debater, falar um pouquinho sobre as possíveis soluções e tendências que já estão aí no mercado, que é para vocês ficarem ligados e pensarem em possibilidades aí para o seu condomínio. Aila, conta para a gente, dentro da tua experiência como administradora, contadora, o que é que você já viu aí de negócio rodando no mercado? Comum hoje é os mini mercados, né? Alguns condomínios já são adeptos há bastante tempo, outros estão começando agora. Mas é uma realidade e melhora muito, porque tem condomínio que é distante de um mercado e muitas vezes precisa pegar um carro para sair, para comprar. Pior, quando acaba alguma coisa de noite. Aí você não tem como ir no mercado comprar o quê? Está tudo fechado. Né? Né? E aí uma situação que eu vejo hoje, que é uma solução fantástica, não tem em todos os bairros, mas era para ter, são essas lavanderias automáticas, porque hoje os apartamentos estão cada vez menores, não tem espaço para você estender uma toalha, e aí varal esquece. Varal esquece, aí muitas vezes a criatura está tão desesperada que estende na varanda, aí vem uma multa, né? A multa é mais cara do que você fosse lavar na lavanderia. Então, eu acho que essas lavanderias automáticas são assim uma tendência que é realmente para os condomínios. E tem soluções, eles têm soluções para melhorar valores para os condomínios. Colocando dentro de um condomínio, hoje você paga o que? 17, 18 reais no cesto de roupa para lavar. Se a automação estiver dentro do condomínio, você vai pagar 9, 10 reais. Então, bem mais em conta. Bem mais em conta e é uma solução super bacana. Fora que essas máquinas aí também são mais econômicas do que as máquinas que a gente tem dentro do condomínio em casa. Tanto de energia. Aí você, condomínio, economiza energia, economiza água, economiza produto, economiza tempo. E ainda ganha espaço no apartamento, porque se você fosse montar a tua lavanderia lá dentro, já é pequeno. Já é pequeno. Enfim. Tchau, cozinha. Tchau, cozinha. A energia vai lá para cima. Muitas vezes os próprios condomínios não têm estrutura adequada para tantos equipamentos que hoje são necessários para a vida moderna, né? Total. E um morador que trabalha o dia todo, chega em casa tarde da noite, aí tem que esperar o final de semana para lavar roupa. Se ele tivesse ali dentro do condomínio dele uma mobilidade uma facilidade dessa, era rápido, ele descia ali, resolvia a situação dele e voltava para casa. E hoje a gente tem, né, a Omo é uma das empresas que abriu essa vertente, se vier aí, de instalar a lavanderia dentro do condomínio. Eles colocam as máquinas deles, as máquinas já vêm com sabão. Não, vem com tudo. Você só chega lá com seu cestozinho, joga lá dentro. E você não se preocupa com manutenção de máquina, de equipamento, nem nada, tudo por conta deles. Tudo por conta deles. Fantástico. E aí isso aí é uma coisa fantástica, gente. Eu acho assim, show de bola. Que mais que você tem visto por aí? Aí, que eu tenho visto por aí algumas feiras, né, que tanto serve para fomentar aqueles moradores que já tem um negóciozinho, que precisa de uma divulgação e muitas vezes não tem oportunidade, artesãos que tem muitos moradores que são artesãos artistas, colecionadores e aí estão... E tem, muitas vezes sai com seus produtos para vender longe, né? E aí não pode fazer dentro do condomínio porque a convenção não permite, mas se tiver uma feira, ele vai participar, ele está dentro do contexto. Total. Né? Total. Né? E muitas vezes é para ele até difícil, né? Ele está vendendo lá no grupo dos moradores,
acaba desvirtuando um pouco o assunto. Se a gente tiver a oportunidade também de vender ali, né, as pessoas já conheceram, já pega o contato direto de todo mundo, porque né, não é todo morador que tem o contato de todos os outros vizinhos nem ali. nem quer participar de grupo, né? E aí já, nem quer participar de grupo, e isso é uma coisa bacana de se ter. Tava tendo até aquela ideia que hoje a gente tem os animais, né, os nossos animais, como parte integrante da família, né? É um ente da família, um ente familiar, né? A pessoa não tem ninguém, mas tem um cachorrinho que mora e ali é o filho, né? Total. É o filho. A família. Então, a preocupação às vezes deixa até de comer, mas não pode faltar a ração do filho, né? Não pode. E aí acabou a ração. Onde é que nós vamos comprar ração a hora daquela? Se tiver uma lojinha, um mini pet shop. Um mini pet shop junto ali com o mercado, com o mercadinho, isso é uma coisa bacana. Tem aqueles carros que fazem banho e tosa domiciliar. De repente fazer um contato com um carro desse, colocar ele dentro do condomínio para nos finais de semana, por exemplo, né? Final de semana é o ponte, mas durante a semana tem também. Porque os pet shops, eles já estão investindo em taxi dog, que vai buscar na casa da pessoa e vai levar. Só que ali pode acontecer 1000 coisas. Pode um cachorro se estranhar com outro dentro de um taxi dog, a pessoa não vai ter como... Não vai ter como parar para separar. Pode se acidentar. O carro pode bater. De repente ele saiu da coleira ali, aí na hora que abriu a porta o cachorro fugiu. Então tem uma série de situações que para quem tem o seu filho de 4 patas, fica inseguro de deixar naquele serviço. E se ele estiver dentro do condomínio, ele vai lá, faz o serviço que ele precisa. O condomínio recebe por isso, porque ele vai estar lá dentro, é uma contrapartida. Sim. Geralmente é um aluguel ou é um percentual das vendas. E aí é a questão da negociação. Total, sim. Então, assim, eu vejo que tem possibilidades, são inúmeras, gente. É só a gente usar a cabeça e ver o que o seu público, naquele momento, necessita. E você como gestor, né, você como síndico gestor daquele condomínio, sim, tem que estar atento, antenado para saber o que é que o teu público necessita. E aí oferecer isso para eles e buscar essas soluções. Porque tem demais. Total. Se o condomínio tem muito pet, serviço para pets, tem muito idoso, serviço para idoso e assim por diante, né? Serviço para idoso, de repente você pode ter, como o Marcos falou, o salão de festa subutilizado. Contrata ali, vê ali um contrato com uma fisioterapeuta para fazer exercícios de pilates. Total. Não, e tem inúmeros serviços, desde de serviços mentais, esses institutos que é para você manter a mente ativa, etc. Então tem realmente uma infinidade de coisas. Muita coisa. É realmente saber o que pode ser agregado de valor e de serviços que vão trazer uma comodidade para aquele condomínio, para aquela comunidade e tentar implementar. Legal. E Marcos, e que outras ideias você consegue visualizar? Alguma coisa que vocês já fizeram no condomínio de vocês, no Parque Iracema? Forte Iracema. Vamos lá. No Forte Iracema a gente tem uma convenção coletiva ela bem rígida, bem restrita, né? Quando foi feito, na época, não se imaginou que o condomínio ele seria um condomínio fora da curva, né? Se basearam, por exemplo, por regras de condomínios comuns. Sim. Então hoje muitas regras que nós temos, regramentos tanto do regimento como da convenção, eles restringem um pouco mais essa questão. Menos liberdade, né? Então menos liberdade. Mas, por exemplo, já foi feito, né, eventos, por exemplo, para Dia das Crianças, específico para as crianças. Já foi feito em outros momentos algumas atividades relacionadas a parcerias com empresas para poder se colocar ali aqueles totem para pets, né? E aí depois por conta de regramento a gente acabou tendo que retirar, mas ficou por um tempo. Então teve algumas coisas que a gente ainda conseguiu implantar. Mas o que eu vejo como tendência hoje, né, que
nesse momento de tanta tecnologia, tanta facilidade, né, tanto videogame, tanta inteligência artificial, e que eu estou vendo como tendência, e que está sendo bastante interessante ver isso, são alguns condomínios tentando resgatar o pessoa a pessoa, né? Aquela convivência que se existia há 10, 20 anos atrás. Né? As pessoas desciam para a área comum para conversar, para trocar ideia, para papear, para jogar, para fazer ali as atividades. E hoje, com essa evolução tecnológica, acabou criando um distanciamento. Você vê, né? Por exemplo, eu tenho vizinhos que eu não conheço. Né? E eu moro no condomínio há 14 anos. Então, assim, eles são muito fechados. Né? Então, dentro desse contexto, né, tem muito síndico fazendo, por exemplo, organizando ali feiras, como a Aida disse, mas muito mais voltada para entretenimento. Sim. Então se traz food truck, se traz alguns brinquedos infláveis, coisas que simulam ali um parque, né, dentro do condomínio, para que as mães queiram descer com suas crianças e, obviamente, como tem que estar acompanhado, acaba que vira ali um momento de convivência. Bem legal, né? Com certeza. Então, eu imagino no futuro, né, essa tendência de resgatar esse momento ali de reencontrar com as pessoas, conhecer mais. Tal. Eu acho que isso aí vai ser, acredito que isso aí vai ser uma tendência aí no futuro. Espero que sim, a gente perdeu muito disso depois da pandemia, né? Também durante e depois da pandemia a gente perdeu muito esse hábito de estar em convivência com muita gente, mas é uma pena, porque existem essas atividades que são muito bacanas, né? Tornam o condomínio mais familiar. À medida que você conhece mais gente, você também talvez tenha menos intriga, ou porque você é mais familiar ali com as pessoas, enfim, conhecer mais, eu acho bacana. Uma ideia dentro dessa linha que eu já vi em alguns condomínios e até moradores pedindo, são esses serviços durante as férias para as crianças, colônia de férias, atividade que envolve parte da comunidade, ou um grupo da comunidade, que seja também os idosos. Então tem umas atividades assim de dança, que o pessoal tem feito, que eu acho que isso é bem legal, que também provoca a interação, e acaba que é uma atividade coletiva, né? Os profissionais das empresas estão vindo dentro também vão deixar uma contribuição, e é uma maneira de você ainda trazer uma valorização excepcional aí para o condomínio. Eu acho essas ideias bem bacanas. A gente também já viu restaurante entrando em condomínio, pizzaria, cervejaria, né? A gente vê muito isso em São Paulo, né? Condomínios que as unidades são cada vez menores, né? Tem um condomínio em São Paulo que a unidade é 10 metros quadrados, mas a área comum... Dorme em pé, né? Praticamente. Mas a área comum é assim, de louco. Com cervejaria, barbearia, restaurante, karaokê, e uma infinidade de bar, uma infinidade de coisas ali que é para quem... veio para esses empreendimentos. Geralmente muita gente acha que ela deve alugar Airbnb, tem ali tudo que precisa, né, acaba consumindo bastante, deixando ali uma receita para o condomínio. Tem condomínios, Tiago, que também tem freezer de paleta para você chegar lá e comprar do jeito que você, com cartãozinho. Sim. Tem freezer com comida congelada. Olha só. O de comida ainda não vi, mas o de cerveja eu vi. Não, de cerveja tem cerveja agora, tem bastante. Coca-Cola, refrigerante também. Cerveja e refrigerante é comum. Mas o de comida aqui em Fortaleza tem. Aqui em Fortaleza tem. E é comida feita, como é que o cara faz? Né? Como é que ele faz? Ele vai no condomínio e faz uma pesquisa para saber o que é que o pessoal normalmente gostaria de comer. Então ele prepara aquela comida com o gosto dos moradores. Fantástico. Olha só. Você vê inúmeras sacadas aí, daqui a pouco você pode ter empresa fazendo gestão das frotas dentro do condomínio, tipo, trocando pneu, trocando bateria, lavando o carro, fazendo pequenas manutenções que dá para fazer, botando um gás no ar-condicionado que faltou, fazendo uma chupeta para carro que às vezes não tem, né? O pessoal não tem um cabo. Né? Então, essas pequenas ferramentas, esses pequenos confortos e conveniências que o condomínio pode trazer são inúmeras. Né? Afinal de contas, a gente já vê muita coisa nos prédios corporativos,
termos de serviço, mas com certeza esses eventos, esses encontros, as feirinhas, né, os restaurantes, né, são todos muito bem-vindos. A gente só tem a preocupação, e é uma preocupação de fato, é fazer a implementação disso dentro de um condomínio. Sim. Porque tem que obedecer muitas vezes o regramento do condomínio, é proibitivo. Os protocolos de segurança. Os protocolos de segurança, uma série de situações. E muitas vezes esses projetos, eles dão em nada, porque os próprios condôminos não acreditam naquela mobilidade, naquela situação, e aí acabam os projetos indo para frente. E aí o nosso intuito aqui, eu acho que o nosso intuito aqui do podcast é realmente abrir a mente. E aí a gente pede que quem estiver assistindo comece a pensar de uma maneira mais positiva nessas soluções, porque a gente precisa trazer melhorias para a nossa convivência. E é como o Marcos falou também, né? São formas de você trazer uma convivência, uma segurança, uma atividade ali para o condomínio. E também, como ele mesmo disse, é tudo com base no planejamento. Se você faz um bom planejamento, né, Marcos? Você me complementa até, você também trazer suas considerações finais, você contar um pouquinho para a gente o que é que você pensa nesse sentido. O que a gente entende, né, é que você tendo desde o início a colaboração coletiva, né, de todo mundo que quer implantar, por exemplo, algo dentro de um condomínio, ela vai ser sempre mais fácil, você ter a aclamação no contexto geral. Via de regra, né, no cenário de mercado, o que mais cresce hoje no mercado são as comodidades, né? Tudo que é mais cômodo ele vai ter mais entrada, né? Então entra aqui desde o que a gente falou aqui antes, né? De trazer o mercadinho, a parte do pet, a banho e tosa, tudo que você for trazer de comodidade, ele talvez vai ter uma aceitação muito maior do que o próprio gosto. Então o síndico ele tem que estar alinhado, né? E o corpo administrativo em não querer trazer coisas que ele quer para si, mas sim para o coletivo. Para o coletivo. Né? Então, como você falou, se tem muito pet, né, então vamos olhar com mais carinho esse pet. Se tem muito idoso, vamos olhar com mais carinho o que a gente pode trazer de comodidade para esses idosos. Né? Então, basicamente seria, vamos dizer assim, a assertividade, né? Mirar no alvo correto e trazer um planejamento adequado. Fantástico. Olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi bem bacana a gente trazer esse assunto. É um assunto que raramente a gente traz, né? A gente conversa também nas palestras, mas que eu acho super importante para essa modernização, valorização, sobretudo até diferencial para a gestão ali do condomínio, ter essa dinâmica, ter esse olhar diferenciado para os custos e para as receitas, de modo que as pessoas vão se sentir mais felizes, né? Tanto com a gestão, mas principalmente por estar morando dentro daquela comunidade. Sim. Que é uma comunidade dinâmica, uma comunidade que o pessoal procura, né, fazer alguma coisa para trazer, fazer o melhor. Né? Então, olha, gente, obrigado mais uma vez. Você que está aí acompanhando, não deixa de estar conosco. Tem outros episódios, acompanha a nossa trajetória e fica com a gente e dica para outros colegas da sua área. E é isso aí, Condomínio em Dia fica por aqui. Agradecendo mais uma vez a sua participação e até a próxima. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada também. Tchau, tchau.